Bom dia. Bem-vindos aí a mais um dia de Escola de Verão, né? Espero que esteja sendo bastante proveitoso para todo mundo, tá? Acho que é uma enxurrada de conhecimento, né, das mais diversas áreas. Infelizmente, tem algumas que a gente tem que reduzir bastante, né? Assim, falar um pouquinho de robótica móvel em 1 hora é mais um teaser, né? Mais uma motivação depois para vocês conhecerem mais e se informarem mais. Mas o objetivo dessa palestra é um pouco isso mesmo, tá? Ou seja, dar uma visão geral, né, e falar um pouquinho dos principais desafios que a gente tem na robótica móvel, tá? É uma área de pesquisa bastante interessante, que aqui na UFMG a gente, né, que especificamente aqui no Departamento de Computação, a gente tem trabalhado bastante com isso, tá? Então tem o VerLab, que está ali o símbolo no cantinho, que é o Laboratório de Visão Computacional e Robótica, tá? Já existe há mais de 20 anos, desde 92, quando o professor Mário Campos voltou do doutorado dele, criou o laboratório, tá? E daí para frente foram vários projetos. Eu mesmo fiz meu doutorado aqui, tá? Então eu sou oriundo da casa, né? Eu fiz minha graduação, mestrado e doutorado aqui na UFMG. Durante o doutorado eu passei 1 ano e meio na Universidade da Pensilvânia, trabalhando com robótica. E depois eu fiz um pós-doc, um pós-doutorado de 2 anos, também na Universidade da Pensilvânia, trabalhando nessa área de robótica, tá? Então, eu vou falar um pouquinho dessa visão, eu vou falar um pouquinho, ó, durante a palestra, de alguns projetos que a gente está em andamento e etc. Ok? Então, vamos lá, né? Quando a gente fala em robótica, acho que a imagem que vem na nossa cabeça é essa, né? R2-D2, C3PO, robôs inteligentes, né, até mais capazes do que o ser humano, capazes de se locomover, tomar decisão, pensar e etc. Tá? Ou seja, robôs que até superam o ser humano em capacidade, né? Nós ainda estamos um pouquinho longe desse cenário, tá? Mas estamos cada vez caminhando nessa direção, tá? Então vocês estão vendo aí, tem vários exemplos, vamos ver se esse laser pointer vai funcionar aqui, vai, tá? Então tem vários exemplos de robôs, né? Uns nem parecem muito robôs, que existem hoje em dia, tá? Começando no cantinho aqui, tá? Talvez o mais antigo desses aí, tá? Um robô industrial, né? Um braço mecânico que é muito usado em automação. Você vai lá na Fiat, por exemplo, vai ter vários desses pintando, soldando e fazendo um processo de automação, né? Assim, é um robô, mas não é o robô que a gente trabalha aqui, né? Que a gente põe uma certa inteligência. Aqui é mais uma máquina que fica repetindo processos, tá? De forma mecânica repetitiva, tá? O que mais que a gente tem aqui, tá? A gente tem os humanoides, né? Esse está mais em moda, esse aqui é um da Honda, tá? Chamado Asimo, que eles há mais de 10, 15 anos têm trabalhado com várias versões. A ideia, sim, aí já tem um robô humanoide interagindo com você. Tá? Cenário de ficção científica, mas tem vários vídeos, se vocês procurarem depois Asimo na internet, tá? Vários vídeos, né, no Japão do robô interagindo com pessoas no ambiente de trabalho, né, recepcionista, levando água e por aí vai. Tá? Então, é uma tendência cada vez mais, que a gente eu vou falar mais um pouquinho disso, chamada de Home Robotics. Você ter o robô mais próximo do ser humano. Tá? Esse aqui é um outro exemplo de Home Robotics. Não sei se estão conseguindo ver isso aqui. O que é isso? Um aspirador de pó. Roomba. Já vendeu, sei lá, mais de 300 mil cópias nos Estados Unidos. É um aspirador de pó que você liga, ele sai navegando sozinho e não procurando sujeira, mas limpando a sujeira. Tá? Ele tem algoritmos próprios de navegação, de desvio de obstáculos, etc. Então você pode sair para o trabalho, deixa o robô lá, no final ele ainda sai e acha a base dele de carga e se recarrega sozinho. No dia seguinte você pode deixar programado. Todo dia, às 9 da manhã, o robô sai, limpa a minha casa e se recarrega. Você esquece da vida dele, chega a sua casa está limpa. Tá? Então, é um exemplo de um robô que já está mais próximo da gente. Tá? O que mais? Carros autônomos, vou falar um pouquinho para vocês. Tá? Esse aqui foi talvez um dos primeiros deles, quando teve uma competição chamada DARPA Grand Challenge. Então, esse aqui foi da Universidade de Stanford que fez e ganhou a competição. Vou falar mais um pouquinho disso. Tá? Exploração espacial, né? Então vocês já devem ter ouvido falar da Spirit e Opportunity, isso aqui é uma das duas, tá? São robôs, tá? Né, bases móveis que foram enviadas para Marte. A previsão é que elas ficassem 6 meses em funcionamento, tá? Se eu não me engano, a Spirit ou a Opportunity está até hoje funcionando. Então, tem, eu acho que 8 ou 10 anos, acho que está completando 10 anos que ela está em atividade lá em Marte.
superou em muito a expectativa do tanto de dados que iam ser mandados, etc. Tem um montão de sensor, tem um painel. Eles acreditavam que quando fosse ter o inverno de Marte, eu falo Lua, né, mas um inverno de Marte, tá? Ia ficar, sei lá, 6 meses sem luz solar, as baterias iam morrer e ele não ia conseguir acordar do inverno, né, de Marte. Mas conseguiu. Todos os dois acordaram e estão funcionando, e tem um funcionando até hoje. Enviando imagens, tem diversos tipos de sensores, etc. Tá? Então, é uma área bastante comum da robótica, explorar ambientes inóspitos, né, ambientes que são difíceis para o ser humano poder participar. Tá? Outros dois exemplos aqui. Esse aqui, vocês sabem o que é? Imagino. Essa caixa laranja aqui tá Flight Recorder. Apesar de ser laranja, é uma caixa preta, né? Caixa preta de avião foi o acidente da Air France, né? O avião indo do Rio para Paris, caiu no mar, por causa de uma tempestade. Foi cair a mais de 4.000 metros de profundidade, tá? Nenhum ser humano consegue chegar lá, mandaram um submarino robótico para recuperar a caixa preta. Tá? Então aqui é ele recuperando. Tá? Aqui é um outro exemplo, não sei se vocês estão conseguindo ver a data aqui, ó, 15 de setembro de 2001. Alguém lembra o que aconteceu nessa época? Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001. Tá? Então, logo depois da queda das Torres Gêmeas, foi mandado, tá, um grupo de robôs lá para auxiliar. Né? Então, tem muitos robôs, tem muita pesquisa nessa área de busca e resgate. Né? Acidente em Fukushima, manda robô, ou seja, situações onde é difícil para o ser humano ir e os robôs podem ajudar. Tá? Seja muitos desses aqui, né, por exemplo, esse aqui é telecontrolado, a gente fala que ele é remoto, tem um ser humano do lado de cá telecontrolando esse robô. Mas tem situações aqui que ele pode ser semi-autônomo. Ele vai ter parte autônoma, o ser humano pode até dar um comando, explora a área tal, né, pega o mapa, clica no lugar do mapa falando para o robô ir para lá. Mas a partir desse momento o robô por conta própria, tá, tem os algoritmos que nós vamos falar um pouquinho, que vão permitir, tá, capacitar o robô de agir nisso aí. Tá? Então são vários exemplos, esse aqui é um último exemplo, é um robô recente chamado PR2, tá, que está sendo muito usado também, quer dizer, mais em pesquisa, mas para essa área de home robotics, de robô que pode atuar ao lado do ser humano, auxiliando o ser humano em tarefas do dia a dia. Nós vamos falar disso mais para frente um pouquinho. Tá? Então, tem várias definições, né? É difícil até ter uma definição para que é um robô, tá? Eu peguei algumas definições. Tá? Vai estar em inglês esse slide, mas assim, algumas, essa aqui, por exemplo, um robô é uma máquina reprogramável, um manipulador reprogramável multifuncional, desenvolvido para mover materiais, partes ou dispositivos especializados, tá, através de uma programação. Então, essa aqui é uma definição de um robô manipulador, daquele robô da indústria que eu mostrei para vocês. Tá? Esse aqui foi uma associação da indústria do Japão que deu essa definição. Então, é uma definição bem restrita. Tá? A gente pode ampliar ela um pouquinho dessa forma. É uma máquina usada para fazer trabalhos de forma automática que é controlada por um computador. Essa definição também, hoje em dia, serve para qualquer coisa. Né? Qualquer máquina, hoje em dia, sua geladeira, seu micro-ondas é controlado por um computador. É um microprocessador, mas é controlado. Tá? Então, também não é muito bom. Aqui já começou, tem um detalhe nessa definição aqui, né? Então o robô é uma máquina programável que imita as ações ou a aparência de uma criatura inteligente, em geral humano. Então aqui ele está falando o quê? Que o robô tem que parecer com uma criatura. Tá? Então já vai para esse lado do humanoide, né? Ou de robôs que nós vamos ver que parecem animais. Tá? Então o meu aspirador de pó estaria fora dessa definição, por exemplo. Tá? Aí começa uma definição que já é mais interessante, a conexão inteligente entre percepção e ação. Tá? Então aqui fala uma coisa que é muito importante na robótica, que nós vamos falar ao longo dessa palestra, que o robô, ele percebe o mundo que ele está envolvido, ele tem sensores para perceber o mundo que ele está, então, né, ele tem um laser, ele tem uma câmera, ele tem encoders, acelerômetros, etc. Então ele percebe esse mundo e vai agir de forma inteligente nesse mundo. Tá? Então, por isso é conexão inteligente entre percepção e ação. E a definição que eu acho mais interessante, essa aqui é do livro acho que é do Brooks, se eu não me engano, tá? Robô é um sistema que existe no mundo físico, então essa é a primeira coisa importante que diferencia um robô de um agente qualquer. Não sei se quantos de vocês assistiram a minha palestra de jogos, de IA para jogos digitais, alguém estava lá? Alguns, né? Então, a gente falou da definição de agentes inteligentes, né? Que um agente pode ser um ser humano, um robô, um software, né? Aqui não, aqui... Na definição da robótica, tá, o robô tem que existir no mundo físico.
Tem que ter, né, tem que ter presença, tem que ter um corpo, vamos pensar assim. Tá? Então isso diferencia o robô as dificuldades inerentes de programar um robô, tá, que ele tem um corpo e está presente no mundo físico. Tá? Então isso é importante. O que mais que isso aqui fala? Então, o robô está presente no mundo físico e de forma autônoma percebe o ambiente que ele está imerso e age nesse ambiente para atingir alguns gols. Tá? Então aqui ele também fala de autonomia, né? Então essa questão do telecontrolado entra um pouco fora disso aí. Né? Então a gente quer um robô autônomo, um robô que seja inteligente, de forma autônoma, ou seja, com as próprias informações dele, informações prévias que ele adquiriu no ambiente, ou mesmo aprendizado, ele possa perceber o mundo e agir no mundo. Então essa é uma definição interessante. Ok? Então vamos lá, tem essa última definição que eu não consigo definir, mas eu sei que é um robô quando eu vejo ele. Tá? Bom, da mesma forma que eu falei para jogos, robótica também é uma área multidisciplinar, uma área disciplinar um pouquinho diferente, que envolve várias ciências aí no meio do caminho. Tá? Vamos pensar assim, nós estamos do lado de cá, né, na computação, que você quer o quê? Dotar esse robô de inteligência que permita ele perceber o ambiente, criar um mapa do ambiente, né, agir naquele ambiente, planejar trajetórias, etc. Né? Então, por exemplo, enquanto não cheguei no gol, pega a informação sensorial, planeja a trajetória, move para o gol. Tá? O robô vai mexer. Tá? Mas a robótica envolve muitas outras áreas, principalmente engenharia mecânica e engenharia elétrica. Tá? Então, coloquei aqui, né, o movimento do robô todo tem mecânica envolvida. Tá? Então, equações diferenciais, aquelas coisas que a gente vê em cálculo, para que vai servir isso, na robótica a gente usa muito. Tá? Como é que você faz uma equação de movimento, como é que o robô vai agir, etc. Né? Então, tanto nessa parte da mecânica, quanto também na construção. Né? Então, se você for mexer com a construção de robô, você tem que entender muito de engenharia mecânica. Tá? Como é que você faz as juntas, como é que você faz todos os dispositivos. Tá? Da mesma forma, a engenharia elétrica tem toda a parte da montagem do robô, da eletrônica embarcada no robô, tá? Mas tem também toda a parte de teoria de controle. Né? Então, isso aqui eu peguei uns diagramas de blocos de um controlador, tá? Ou seja, para você controlar um robô, né, eu dou um comando para o motor, como é que ele vai comandar, eu dou uma velocidade para o robô, como é que essa velocidade vai atuar nos motores, eu tenho toda a teoria de controle usada nisso. Tá? E uma outra área que a gente está cada vez mais presente na robótica, isso aqui não só na robótica, como na IA em geral, né? De novo, no curso de jogos eu mencionei um pouquinho para vocês, quando a gente tem que lidar com o mundo real, né? Tem um robô, né? O robô está presente no nosso mundo físico aqui, e ele tem que pegar informações desse mundo. Ele faz isso através dos sensores dele. Tá? Só que qualquer sensor no mundo real, ele fornece uma informação imperfeita. Né? Se o meu robô está aqui, apontando para a parede ali, tá? Joga um laser. Então, estou mais ou menos 3 metros daqui. Tá? Uma hora ele vai retornar 2,98. Uma hora ele vai retornar 3. Outra hora ele vai retornar 3,1 e assim por diante. Ou seja, o sensor não é preciso de repetir sempre a mesma medida. Tá? Tem erros envolvidos aí. Tá? Né? Hoje em dia GPS é uma coisa comum, né? Todo mundo anda com GPS no bolso, no celular. Tá? Se você pegar seu GPS e ficar vendo a leitura dele, tá? A leitura varia um pouquinho. Né? Assim, especificamente se você pegar a leitura latitude e longitude mesmo, você vai ver que ela varia. Tá? Não é perfeito, fica um random walk lá. Se está parado, se tiver algum aplicativo no seu celular que te dá a leitura mesmo do GPS, ele fica andando. Claro que, né, o pessoal você tem um mapa já, então já associa o GPS com o mapa, te põe numa posição mais parada, ou o carro está sempre em cima da rodovia, mas na prática a leitura que vem do GPS é uma leitura incerta. Tá? Então, para isso, a gente precisa de um arcabouço probabilístico para trabalhar com robótica, que é muito usado. Então, os algoritmos hoje em dia para localização, ou seja, tem um robô, quero localizar ele no ambiente, usa probabilidade. Para mapeamento e para várias outras áreas também usa. Tá? Então, a robótica é inerentemente multidisciplinar, tá? E a gente tem que entender um pouquinho de todas as áreas. Né? Claro, você não vai ser especialista em todas, tá? Mas você tem que conhecer um pouquinho para você poder trabalhar. Ok? Falando um pouquinho do histórico, tá? Desde talvez 300 a.C. já se falava em robôs. Então isso aqui, né, o Aristóteles falou, se houvesse uma ferramenta, tá, que quando ordenada ou mesmo por vontade própria pudesse fazer o trabalho braçal aqui, o trabalho pesado, a gente não precisaria de escravos, aprendizes, etc. Tá? Então já há 300 anos antes de Cristo já se pensava nisso aí. Tá? Depois evoluiu, tá? Na época da Renascença criou-se
né? Isso é mais de entretenimento, né? Então, um cavalo medieval lá que você tinha vários controles, você podia, né, imitar um cavalo, um cavaleiro medieval mecânico e etc. Tá? Mas assim, eu acho que do final do século retrasado agora, né, para cá, que começou alguns avanços, especificamente a questão do controle remoto. Tá? Então, Tesla fez um primeiro barco de controle remoto ali. Tá? E antes de surgir os robôs de verdade, surgiram os robôs no cinema e no teatro. Tá? Então é interessante falar disso. O nome robô, não sei se vocês sabem, vem de uma peça de teatro romena, tá? Desse cara chamado Karel Capek. A peça chamava RUR, Rossum Universal Robots. E em romeno, tá? Robotas significa trabalho escravo, tá? O trabalho repetitivo. Então o nome robô já vem dessa questão de fazer trabalho repetitivo, de ter um escravo, etc. Tá? Então isso aqui depois é de uma encenação depois do robô. Teve filmes também, tá? Em 1926, filme Metrópole, já tinha um robozinho lá que o cara interagia com ele, tá? E, né, ainda antes de surgir os robôs de verdade, está na ficção científica já se pensava em robôs. Tá? Então, todo mundo deve já ter ouvido falar do Isaac Asimov, né, e das famosas 3 leis da robótica. Alguém já ouviu falar? Sim. Tá? Quais são as 3 leis da robótica? A primeira, tá? O robô não pode machucar um ser humano ou por sua inação deixar que o ser humano se machuque. Tá? Então, o objetivo do robô é proteger o ser humano. Segunda, o robô tem que obedecer ordens do ser humano, desde que isso não interfira na primeira. Então, você não pode mandar um robô matar alguém, tá? Porque senão ele está violando a primeira ordem. E a terceira, o robô tem que proteger a sua existência, tá? Desde que isso não conflite com a primeira e a segunda. Aí todo mundo já deve ter visto aquele filme, Eu, o Robô, né? Que o robô começa a prender o ser humano porque o ser humano está se autodestruindo. Então, para proteger o ser humano, o robô começa... Não, estou seguindo a primeira lei, né? Eu estou te protegendo. Então, você está destruindo o meio ambiente, sei lá, e fica nisso. Tá? Bom, o primeiro, talvez, né, um dos primeiros robô mesmo, igual a gente começa a conhecer, ou seja, dessa questão de perceber o ambiente, ter um corpo físico, perceber o ambiente e agir no ambiente, foi de 1948, tá? Chamada de Machina Speculatrix, ou Tortoise. O apelido é Tortoise porque parecia uma tartaruguinha, tá? Um dispositivo desse tamanho. Isso aqui é uma réplica, tá? Que fizeram depois, que era um sistema que fazia um movimento autônomo em busca de fontes de luz. Então tinha uma fonte de luz, o carrinho ia atrás dela. Tá? Então percebe o ambiente, tem um corpo físico, age nesse ambiente. Tá? Aqui tem uma trajetória dele, né? Tinha uma vela aqui, o bicho foi andando até chegar na vela aqui próximo. Tá? Bom, falando então aí quando começou realmente os primeiros robôs, né? Os primeiros surgiram os robôs industriais, igual eu falei para vocês, tá? Os braços mecânicos, então o Unimate lá em 1961, que foi o primeiro robô industrial, tá? E depois o primeiro robô móvel, foi em 1968, tá? Já tem uns 50 anos aí para trás. Vai completar daqui a pouco, tá? O primeiro robô móvel foi chamado de Shaky, tá? O nome é até de... que ele andava meio tremendo, meio balançando, tá? E foi desenvolvido na Universidade de Stanford. E o interessante dele é que ele já guarda, né, apesar de ser bem antigo, né, 40 anos atrás, ele guarda muita semelhança do que a gente encontra em robôs hoje, tá? Então ele tem mecanismos de locomoção, tá? Então no caso aqui rodas com motores, etc, tá? E mecanismos de percepção, né? Então ele tem uma câmera, tá? Só que para controlar a câmera você precisava de um negócio de todo tamanho aqui, tá? A câmera está aqui, não, desculpa, a câmera está aqui, tá? Tem uma câmera de televisão aqui, tá? Mas você precisava de um dispositivo imenso de controle, não é igual o seu celular que hoje já tem uma câmera de muito melhor resolução que isso aí, tá? Tem um sensor de distância, um rangefinder, tem uma comunicação via rádio e por aí vai, né? Tem um bumpers aqui que é tipo para-choque que ele percebe o mundo, né? Ou seja, mesmo nessa época já começou-se a pensar nisso, ou seja, ter sensores para perceber o mundo e para poder agir no mundo. Tá? Depois, na década de 60 e 70, teve uma grande evolução, tá? Na área de pesquisa com o surgimento de vários robôs. Tá? Então, esse aqui é o Stanford Cart também, que foi uma evolução do... Tá um pouco ruim a imagem, tá? Mas ele tinha rodas de bicicleta, tinha uma câmera e etc. Tá? Então, também evoluindo. Tá? Nas décadas de 80 e 90, tá? Começou-se a ter o que a gente chama de robôs off-the-shelf. O que é robô off-the-shelf? Você pode, aqui no laboratório a gente tem vários, eu não quero construir robô, tá? Meu foco é programar um robô. Tá? Então posso ir, tá, numa empresa, me dar um robô de pesquisa. Tá? A gente tem vários, né? O Pioneer, que é um robô que parece um carrinho, tem o Roomba, tem vários outros robôs que você pode comprar, só robô pronto, para você poder fazer pesquisa. Tá? Na década de 80 e 90 também começaram a ganhar
muita atenção os humanoides, né, igual eu mostrei do Asimo para vocês. Tá? E por fim, né, nesse novo milênio, para onde nós vamos? Nós vamos falar um pouquinho disso, tá? Mas tem muita coisa sendo desenvolvida em termos de carro autônomo, dessa home robotics que eu falei para vocês, você ter robôs dentro de casa, perto de casa, trabalhando com o ser humano, tá? E por aí vai, né? Vocês estão também vendo vários, nos 3 pontinhos aí devia ter colocado, robôs aéreos, tá? Os famosos drones, vocês já devem ter ouvido falar, visto notícias, etc. Tá? Muita coisa telecontrolada, mas já está começando a ter várias coisas autônomas. A gente tem pesquisa disso aqui no laboratório também. Tá? Bom, então, depois de falar um monte que eu apareço com o sumário, tá? Mas nós já cobrimos 2 questões do sumário, uma introdução e um histórico. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês, primeiro de alguns fundamentos, ou seja, para eu poder trabalhar com o robô, o que é que eu preciso? Tá? Eu preciso controlar ele, fazer um planejamento, fazer percepção, localização, mapeamento, ou seja, são alguns conceitos básicos da robótica móvel, tá? Que eu vou passar rapidinho falando de alguma coisa importante para vocês, e depois falar um pouquinho de aplicações, tanto de carros autônomos, robótica aérea e por aí vai. Tá? Vamos ver se a gente consegue cobrir isso tudo no tempo. Tá? Bom, em termos de fundamentos então, tá? Eu acho que primeiro a gente tem que começar falando assim, por que é difícil programar robôs? Tá? Na verdade eu prefiro assim, falar por que é desafiante programar robôs. Tá? Senão, difícil, se eu falar só que é difícil, todo mundo vai sair daqui e ninguém vai querer saber de robótica. Tá? Por que é desafiante programar robôs? Tá? Por que é mais difícil programar um robô do que fazer um software de controle de estoque? Tá? Bom, isso aqui eu já falei para vocês, os sensores são limitados, sujeitos a erros. Tá? Ou seja, a informação que chega é imperfeita, eu não consigo ter uma informação completa do ambiente. Então, de novo, quem assistiu o curso de jogos lá, a gente falou de ambiente completamente observável versus ambiente parcialmente observável. O robô tem informação parcial. Por melhor que seja o sensor dele, por exemplo, ele não consegue saber tudo o que está acontecendo nessa sala. A gente mesmo não sabe, tá? Então, isso é difícil de você trabalhar com esse tipo de coisa. Da mesma forma, os atuadores, os motores do robô, tá? A ação dele é limitada e sujeita a erro. Tá? Você manda o robô andar 1 metro para frente, aí ele vai derrapa um pouquinho, em vez de andar 1 metro em linha reta, ele vai andar um pouco torto. Tá? Você tem que prever isso na hora que você vai trabalhar, ou seja, os sensores, os atuadores também são limitados. Tá? Isso aqui, eu acabei de falar para vocês, o estado interno e principalmente o externo é parcialmente observável. Ele não tem a informação toda que ele precisa, ele tem que tomar decisões em ambientes com incerteza, em ambientes sem ter informação toda que ele precisa. Tá? O ambiente é dinâmico, né? Ou seja, o robô está agindo no mundo real, e o mundo real não é estático. As coisas não ficam paradas enquanto o robô está decidindo o que ele vai fazer. Tá? Então, o tempo todo as coisas estão mudando e o robô tem que prever isso. Então, você faz um algoritmo de planejamento. Quero que o robô saia daqui e vai até para a cantina. A princípio, as portas todas daqui até a cantina estão abertas. Beleza, então o robô segue em linha reta aqui. Mas se de repente fecharem uma porta, ele tem que saber tratar isso aí, lidar essa informação e agir de forma a evitar essa informação. Tá? O ambiente também tem muita informação, tanto útil quanto inútil. Né? Ou seja, ele tem que saber filtrar qual informação que é relevante ali para ele. Tá? Que informação que ele precisa para poder agir. Tá? E por fim, tá? Isso que a gente falou, os robôs têm um corpo. É diferente de qualquer outro tipo de software, né? Você tem um corpo no mundo real, você está agindo no mundo real. Tá? Então, devido a essas várias características aqui, a área de robótica é bastante desafiante. Você tem que prover novos algoritmos, prover novas estratégias para você poder trabalhar nessa área. Tá? Trabalhar com robôs é uma coisa bastante desafiante. Tá? Normalmente a gente tem, né, dentro daquela coisa de perceber o mundo e agir em cima do mundo, tá? A gente tem o que a gente chama de loop de controle de um robô. Tá? A gente trabalha normalmente dessa forma, ou seja, eu tenho um mundo real aqui, tá? O robô percebe esse mundo real com os sensores dele. A partir dessas informações sensoriais que ele obtém, ele começa a tentar estruturar melhor essas informações. Então, um montão de... Assim, tem um laser. Né? O que o laser retorna para mim? O laser vai retornar para mim, a cada segundo, 180 números, a gente pode pensar assim. Tá? Que a leitura do laser é para cada 1 grau. Ele tem 180 graus de cobertura e ele mede a distância, sei lá, 3 metros, 3,1, etc, 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 etc. Ou seja, um vetor com 180 números a cada segundo. O que eu faço com isso? Tá? Você tem que trabalhar esses dados, estruturar esses dados, por exemplo, fazendo a localização do robô, fazendo mapeamento, criando, né, deixando esses dados mais tratáveis. Tá? Depois eu tenho que fazer a parte toda de cognição e planejamento. Ou
seja, agora que eu tenho os dados, eu tenho que raciocinar em cima desses dados. Como é que eu faço? Qual que é? Dado que eu tenho essa leitura, né, esse mapa, onde que eu tenho uma porta aqui? Onde que eu tenho a saída? Tá? Você tem que processar esses dados, né? Trabalhar em cima desses dados para você poder agir e planejar o que você vai fazer. Ah, eu vou passar por ali, vou fazer isso, vou pegar esse objeto e tudo mais. Tá? Esse planejamento, essa cognição e planejamento vão me dar ações, comandos de ações que eu vou indicar para o robô e ele vai movimentar no mundo real, seja pegando uma coisa, seja agindo, né, seja se locomovendo e por aí vai. E fica nisso. Tá? Tem alguns tipos de tarefas e alguns paradigmas robóticos, que é o nome mais usado, que você não precisa tanto disso aqui. Você pode fazer uma conexão mais rápida entre percepção e movimento, aqui, uma coisa mais reativa. O robô já veio, já desviar, por exemplo, tá? Mas você tem essa parte que é mais deliberativa, mais cognitiva. Tá? Então, normalmente sempre está envolvido pegar a informação do mundo, processar essa informação de alguma forma, seja criando modelos de mais alto nível do mundo, seja fazendo uma ação mais direta, e eu vou agir nesse mundo. Isso que a gente faz o tempo todo quando a gente está trabalhando com um robô autônomo. Ok? Bom, então falando um pouquinho dessas tarefas, né, de mais alto nível, das tarefas que são importantes para a robótica. Uma delas é o planejamento de caminhos. Tá? Ou seja, dado, né, esse aqui é um mapa, uma visão aérea de uma cidade, uma foto aérea de uma cidade, tá? Eu quero que o robô, né, eu tenho um carro autônomo, alguma coisa, ele saia daqui e chegue aqui. Como é que eu faço isso? Tá? Então, normalmente você tem que determinar um caminho a ser seguido pelo robô, tá? E a abordagem mais comum é a abordagem de grafos. Você constrói um grafo em cima disso aqui e faz uma pesquisa em cima desse grafo e determina, usando Dijkstra, estrela e etc. Tá? Só que, também, eu falei um pouquinho disso no curso de jogos, esse é um processo deliberativo, né, de planejamento de mais alto nível. Pode ser que na hora que eu faço o planejamento, tá, alguma coisa dá errado. Aí eu vou ter que ter um processo mais reativo de desvio de obstáculo. Né? Então, normalmente é uma coisa hierárquica, você planeja de mais alto nível e você tem um nível mais baixo de desvio de obstáculo. Tá? Então, esse vídeo aqui mostra exatamente a parte hierárquica sem a parte de desvio de obstáculo. Então, é naquele mesmo ambiente, tá? Aqui está dando, não sei se está dando para vocês enxergarem, mas tem uns pontinhos pretos aqui que são exatamente os waypoints que o robô passou. De azul aqui é a trajetória que ele fez. Então, ele sai daqui, vai aqui, vem aqui, volta. Ele fez isso várias vezes aqui, esse caminho. Usando o quê? O GPS. Eu programei no robô, você vai passar nesse ponto, nessas coordenadas, latitude e longitude, ele tem o GPS dele e vai agir para fazer isso. Só que aqui vocês vão reparar que ele não tem um sensor de desvio de obstáculo. Tá? Então, o robô é o pequenininho aqui, não é o grande não, tá, gente? Então, está acelerado esse vídeo. Esse carrinho aqui vai chegar, aqui vai ter uma van no meio do caminho. Aí depois vai ter outro robô no meio do caminho. Como no planejamento dele isso não existia, tá? Ele trombou ali, teve que ir as duas babás atrás do robô. Tá? Mas depois a gente incorporou um mecanismo de desvio de obstáculo que permitiu o robô funcionar. Tá? Então aqui ele está andando sozinho, o GPS é um negócio preto em cima dele aqui, tá? E funcionando, né, de forma autônoma ali. Esse vídeo tem uns 10 anos, então tem coisa muito mais moderna. Esse aqui foi, na época do meu pós-doutorado, os experimentos que a gente fez. Tá? Então, ele vai, circula todo. Vocês estão vendo que tem hora que ele ele vai meio serpenteando assim, tá? Isso tem a ver com o tempo de resposta da informação que ele chega do GPS, tá? O que acontece? Igual, né, vocês já devem ter passado, isso é um problema clássico de controle, né? Não sei se já tomaram um banho com aquele chuveiro que você abre o chuveiro muito, ele começa a demorar a esquentar, né? Aí você abre muito, né? Não está esquentando, você abre muito. De repente esquenta tudo de uma vez, aí você fecha tudo de uma vez. Tá? Aí depois esfria tudo de uma vez, ou seja, você fica indo e voltando até você achar o ponto correto. Aqui, ou seja, porque a resposta do chuveiro tem um atraso em relação ao que você está percebendo. Tá? Quando você percebe que está quente, você já abriu demais a torneira, você tem que fechar. Aqui é a mesma coisa, o robô tem que ir numa posição, o GPS fala que ele está de um lado. Tá? Mas o GPS está um pouquinho atrasado. Então ele começa a virar aqui, quando eu vi ele já virou demais. Aí o GPS fala, não, agora você tem que voltar. Aí o GPS fala, você tem que ir. Então ele fica aí no meio assim, indo e voltando. É exatamente o mesmo problema do chuveiro por causa do atraso da resposta. Então são coisas que a gente tem que lidar na robótica móvel. Meu sensor é atrasado, tá? Chega a informação atrasada, tá? Bom, aí depois a gente incorporou um mecanismo de desvio de obstáculo nesse mesmo robô, tá? Então aqui dá para ver melhor o robô, tá? É um carrinho de controle remoto, um Monster Truck aí que a gente montou em cima de uma plataforma. Então isso aqui é um GPS, aqui é uma antena wireless, tem um laptop aqui em cima dele e ele tem uma câmera estéreo
uma câmera que permite, estéreo você tem duas câmeras, na verdade, e isso permite você medir a distância. Tá? Não sei se vocês sabem disso, né, que a gente consegue estimar a distância porque a gente tem dois olhos. Se a gente tivesse um olho só, ia ser mais difícil a gente medir a distância. Tá? Não sei se já fizeram a seguinte experiência, fecha um olho, tá? Tenta, né, balança os dedos assim e tenta encaixar um dedo no outro assim. Você não vai conseguir tão fácil, porque o que dá a noção de distância para a gente é exatamente eu ter dois olhos, que aí faz triangulação e etc. Tá? Então, é mais uma dificuldade, né, de trabalhar no mundo real. Aqui agora o nosso robô tem uma câmera, que se aparecer uma pessoa na frente dele, tá, ele vai e para e tenta desviar. Tá? Então você manda ele andar para frente, se aparecer alguma pessoa, ele vai e desvia. Então, o próximo parte do vídeo, naquele mesmo cenário, ele está navegando baseado no GPS, mas se aparecer algum obstáculo na frente, ele vai desviar desse obstáculo. Tá? Então, a próxima parte vai dar para ver direitinho. Ele está indo numa direção, de repente aparece um obstáculo, ele desvia. Aí ele tenta voltar naquela direção que ele estava indo, aparece um outro obstáculo, aí desvia de novo. Tá? Aí desviou de novo, aí ele consegue depois se adaptar. Ou seja, você faz o planejamento junto com essa parte do desvio de obstáculos. Tá? Então, essa é um requisito básico para qualquer robô, saber planejar a trajetória, saber navegar nessa trajetória. Aqui já esse aqui é mais recente, é um trabalho aqui do aluno aqui do laboratório, tá, do Vinícius, que agora eu estou querendo fazer planejamento para múltiplos robôs. Tá? Então eu uso estratégias, eu não vou entrar em detalhes de que ele está fazendo aqui não, tá? Mas ele faz um planejamento para o grupo como um todo, usando uma hierarquia. Ele faz um planejamento para essa elipse, tá? E dentro da elipse os robôs conseguem se navegar, então eles vão esticando e paralelizando. Tá? É uma área de trabalho que a gente trabalha muito aqui no laboratório, que chama robótica cooperativa. Eu tenho vários robôs agora, ou até a gente chama de enxames de robôs, e eu vou trabalhar com eles. Então, da mesma forma, eu tenho que planejar uma trajetória para os robôs irem de um ponto a outro. O que mais em termos de conceitos básicos? Tá? Uma coisa importante também que a gente tem é a parte de localização. Tá? Então, dado um robô no mundo, tá? Então o robô, eu não sei, na verdade eu tenho esse labirinto aqui, tá? Um escritório, né? Você vai lá no terceiro andar do ISEX, alguma coisa assim, corredores e salas. E eu quero localizar o robô nesse corredor de sala. O robô tem um mapa do ambiente, mas não sabe onde é que ele está. Ele tem leituras dos sensores dele, e usando essas leituras dos sensores dele, ele consegue se localizar. Tá? Então aqui são várias estimativas de onde ele pode estar. Tá? Ele usa um método probabilístico, então inicialmente qualquer pontinho vermelho é uma possibilidade de eu estar ali. É uma distribuição probabilística, eu posso estar naquela região. E à medida que ele vai andando, ele vai refinando essa estatística. Então ele começa a ver que ele está no corredor. Pela leitura dos sensores dele, que são essas linhas azuis aqui, o sonar ou um laser, tá? Ele consegue perceber, ó, estou no corredor, estou andando em linha reta. Chega no momento que a estimativa dele converte para cá ou para cá. Então ele acha que ele está aqui ou aqui, porque o ambiente é meio simétrico. Quando ele entra numa sala, aí ele consegue ver, ó, essa sala é diferente dessa sala. Então meus sensores permitem eu saber com mais certeza que eu estou aqui. Tá? Então essa é uma técnica chamada filtro de partículas, que a gente usa muito para localização. É usado em várias outras áreas, então uma técnica probabilística, tá? Que você consegue, a partir de uma distribuição de probabilidades que você não conhece, tá? Estimar qual que é a distribuição de probabilidades. Tá? Então isso é muito usado nessa parte de mapeamento e é usado também no que a gente chama de SLAM, tá escrito aqui em cima. SLAM vem de Simultaneous Localization and Mapping, que é outro desafio da robótica, uma área de pesquisa bastante grande, que é o seguinte, suponha, se eu tiver um mapa, tá, me localizar no mapa usando sensores é relativamente simples, né? Então essa técnica que eu mostrei aqui para você já tem uns 10, 15 anos que ela foi implementada. Tá? Ou seja, dado que você tem um mapa, você consegue se localizar usando seus sensores. O inverso é verdadeiro. Se eu sei a minha localização, eu consigo construir um mapa. Eu sei que eu estou na posição tal, estou vendo uma parede aqui, né, vendo com os meus sensores, consigo construir um mapa. Agora, o que acontece se eu não tenho nenhuma localização, nenhum mapa? Né? O problema do ovo e da galinha. Né? Como é que eu faço? Se eu não tenho mapa, eu não consigo me localizar. Se eu não sei localizar, eu não consigo construir um mapa. Tá? Então, pessoal, a gente tem trabalhos nessa área aqui também, de fazer o que a gente chama de Simultaneous Localization and Mapping. Ou seja, localização e mapeamento simultâneos, né? Que a gente quer fazer. Deixa eu andar para o próximo aqui. Tá? Então, aqui ele já está, o robô está se localizando e está criando um mapa ao mesmo tempo. Tá? Então, vocês estão vendo verde aqui também a estimativa de localização dele. É interessante de ver o seguinte, no início o mapa está um pouco torto. De repente ele vê, eu já passei por aqui.
Então ele consegue ajeitar o mapa. Você vê que aí o mapa vai sendo construído. Ele vai conseguir se localizar no mapa. Né, aquele famoso, né, você está perdido no labirinto lá. Aí você está olhando, assim, ó, eu acho que eu estou aqui. Você vai desenhando o mapa enquanto você anda. De repente você vai, ó, passei por aqui já. Então quer dizer que essa ponta junta com essa ponta e você consegue montar isso. Tá? Então são técnicas probabilísticas também para poder fazer isso, que é bastante estudado, é uma área de pesquisa bastante interessante na robótica móvel.